O som do piano soava como uma lembrança de paz. Dentro do bistrô, luz cálida derramava-se pelas taças de vinho, e o ar cheirava a manteiga, noz moscada e segredos guardados em silêncio. Mateu escolhera aquele refúgio não por acaso, mas por instinto. O único lugar onde o ruído do mundo parecia ter esquecido o caminho. À mesa perto do jardim interno, ele deixava que o relógio perdesse importância, que o telefone parasse de ditar sua respiração. Ali, o milionário argentino deixava de ser manchete e voltava a ser só um homem tentando entender onde exatamente começou a se sentir só. Helena, a garçonete de olhos atentos e andar decidido, cruzava o salão com a elegância natural de quem entende o valor da discrição. Aproximava-se com o mesmo olhar de todos os dias, nem servil, nem distante. O de sempre? Ela perguntava, já sabedora da resposta. Mateu sorria no canto dos lábios. O de sempre, por favor. O ritual tinha uma precisão quase litúrgica. Filé mal passado, molho denso e comprido. Sobre o prato, batatas gratinadas e uma taça de vinho tinto holandês. Um gesto contínuo de ordem num mundo que, lá fora, só lhe devolvia caos. Havia algo no modo como Helena ajeitava o guardanapo, como ajustava a luz da vela para tirar sombras do rosto dele, que o ancorava sem perceber. Ela falava pouco, mas observava tudo, e nas breves conversas que trocavam, havia a naturalidade de dois estranhos que se reconhecem nos vazios. Mateu era um homem acostumado a controlar o cenário inteiro. Númino. Entanto, ali, sentado diante daquele sorriso breve, sentia-se paradoxalmente no controle e liberto, como se a ausência de intenções fosse a forma mais pura de atenção. Ele observava, distraído, o reflexo do copo no vidro da janela. Via-se duplicado, um homem sozinho numa mesa bonita, prestes a se casar, mas incapaz de lembrar a última vez que ouviu sua própria risada sem peso. Helena interrompeu o pensamento ao servir o vinho. Hoje está bom, avisou. Melhor que ontem. Mateu respondeu, do jeito que o dia pede. E quando ela se afastou, percebeu que não sabia o nome de ninguém mais naquele lugar. E mesmo sem saber o dela direito, era a única presença que lhe inspirava alguma calma. O piano ao fundo alterou o tom, virando um tema mais leve, quase irônico. Mateu deixou-se afundar na cadeira, absorvendo o sabor e o som, e pensou no quanto era simples ser feliz quando ninguém esperava nada de você. Helene passou uma última vez para recolher o prato e perguntou, com suavidade de quem não espera resposta. Mais alguma coisa, senhor? Ele desviou o olhar do vinho. Sim, amanhã talvez o mesmo silêncio, se sobrar no menu. Ela riu baixo, o bastante para não quebrar a música. Mas a paz, ele sabia, tinha prazo de validade. Sempre tinha. Principalmente nos dias em que o relógio marcava o jantar mensal com a família de Isabel, sua noiva holandesa, linda como porcelana e fria como ausência. A cada novo encontro, o piano virava ruído, o vinho azedava, e o idioma da casa parecia outro. Aquele era o único compromisso que conseguia arruinar qualquer vestígio de serenidade. Microgancho. O piano seguia tocando, mas ele já sentia a melodia mudar. Era véspera da terceira quinta-feira do mês, e, portanto, da sua próxima humilhação. O mesmo bistrô, outra atmosfera. A noite dos jantares com os sogros começava sempre igual. Luz demais, risos contidos e aquela sensação quase física de deslocamento. Isabel, sua noiva, chegava impecável, o vestido combinando com a lapela do terno, dele, como se mesmo a harmonia fosse mais estética do que verdadeira. O maître os conduzia até a mesa de sempre, com vista para o jardim interno. Mas dessa vez, não havia tranquilidade, apenas o pressentimento de que tudo ali fora montado para lembrá-lo de que era estrangeiro. Logo após o primeiro gole de espumante, vinha o inevitável. O pai de Isabel, um homem de cabelos prateados e olhar avaliativo, virava-se para a esposa e disparava a primeira frase em holandês. Nada de legendas, nada de gentileza. A conversa escorria em ritmo acelerado e musical, cheia de sílabas duras e risos cortados. Mateu tentava acompanhar, reconhecia uma palavra aqui, outra ali, mas a sensação era sempre a mesma, estar presente e ausente ao mesmo tempo. Um convidado em espetáculo alheio. Isabel, entre um gole e outro, colocava a mão sobre a dele. O gesto que sempre vinha no momento exato em que ele estava prestes a reagir.
Eles só estão contando histórias antigas, meu amor. Coisas sem importância. Mas o brilho nos olhos dela dizia o contrário. Era familiaridade, cumplicidade entre iguais. Uma língua compartilhada se torna muro quando usada como arma, pensou. E ele, que falava 5 idiomas de negócios, não falava aquele, o idioma íntimo da casa dela, onde se decidia quem pertencia e quem servia. Helena, curiosamente, nunca estava lá nessas noites, sempre de folga, segundo diziam, mas Mateu começava a sentir que havia algo mais nesse padrão. O garçom do turno noturno, um homem mais velho e eficiente, era polido e frio. Fazia questão de não trocar uma palavra além do necessário, e parecia alinhar-se perfeitamente ao clima do jantar. A cada risada dos sogros, Mateu se via ainda menor diante da mesa. O som do piano, que à tarde significava paz, agora era uma moldura perfeita para o desconforto. A taça dele, sempre meio cheia, tornava-se espelho. Ele via nos olhos do sogro uma pontada de desprezo disfarçada de elegância, e na sogra, uma mulher que falava em expressões faciais e joias, o deleite silencioso de quem presencia uma queda. No centro disso, Isabel, com seu sorriso diplomático, ria baixo para não arranhar o verniz da perfeição. Em certo momento, ele tentou interromper a sequência. Podemos falar em espanhol, talvez? Assim participo. Houve um segundo de silêncio incômodo antes do coro de sorrisos educados. Claro, claro, disse o sogro. E prosseguiu em holandês antes mesmo de o eco da frase terminar. Isabel apenas ergueu as sobrancelhas, resignada. Veja como eles são quando se empolgam, disse, servindo-se de mais vinho. Mateu permaneceu imóvel. Engoliu o vinho como quem engole humilhação. Pela primeira vez, percebeu que o idioma deles não era apenas a língua da cultura. Era uma fortaleza de exclusão. Ele era o estrangeiro, o adereço caro que se ajustava à mesa, mas que não teria nunca assento completo. Naquela noite, o piano pareceu mudar de compasso. O garçom se aproximou nervoso, e antes que Mateu pudesse entender o motivo, murmurou. Outra funcionária vai assumir a mesa. Outra funcionária? Perguntou Isabel surpresa. O homem apenas se virou, e foi então que Mateu a viu entrando pelo salão. Helena, rearrumando o avental, cruzando o chão com passos calmos. O coração dele pulsou de um jeito que não conseguia explicar. Ela não deveria estar ali, mas estava. E o jantar, que até poucos segundos era só desconforto, começava a anunciar uma tensão nova. Microgancho. Ela o cumprimentou com o mesmo sorriso educado de sempre. Mas havia algo nos olhos dela. Um aviso silencioso prestes a explodir. Helena chegou com a naturalidade de quem conhece cada centímetro daquele chão, mas Mateu percebeu de imediato que algo no compasso estava diferente. O sorriso estava lá, a postura também, porém os ombros guardavam uma tensão fina, quase imperceptível, como um fio esticado demais. Boa noite? Posso começar pelas bebidas? Ela disse, olhando para todos, mas pousando os olhos um segundo mais em Mateu, como quem pede para ele enxergar o que não pode ser dito. Os pedidos foram anotados sem bloco, como sempre. Quando ela se inclinou para encher a água de Isabel, o sogro, num tom entre divertido e conspiratório, soltou uma frase em holandês que Mateu não entendeu, mas cuja pontuação foi um riso breve e satisfeito. A palavra advocaat cortou o ar com clareza suficiente para ser reconhecida. Advogado. Helena congelou no gesto. Leve, mas o suficiente para que a água tremesse dentro da jarra. O piano, de repente, pareceu distante, como se alguém tivesse fechado uma porta entre o som e a mesa. Mateu viu a cor fugir do rosto dela por um instante. Não foi um erro de serviço, foi uma rachadura. A garçonete que se movia como metrônomo perfeito, agora apertava o metal da jarra com força demais. A sogra notou o vacilo e lançou um olhar atravessado, desses que são mais comentário do que fala. Isabel, sem se dar conta, virou a mão sobre a de Mateu no exato momento em que Helena recuou um passo. Meu amor, papai está contando uma história do escritório, explicou em português impecável. Nada de importante. O sorriso gentil não alcançava os olhos. Vieram os pratos. Helena pousou o de Mateu com a precisão de sempre, porém não ofereceu o habitual bom apetite. No lugar, uma respiração contida, como quem segura uma notícia na garganta. Ele ergueu o olhar e a encontrou por meio segundo. Havia um pedido ali, claro como um bilhete. Espere.
Não reaja aqui. E então o sogro recomeçou, desta vez num fluxo rápido de holandês que trazia outras palavras soltas. Volmacht, rekening, morgen, procuração, conta. Amanhã. O garfo de Mateu tocou o prato emitindo um som seco. O salão continuava bonito, mas a beleza estava fora de lugar. O tilintar das taças parecia ensaiado demais, a música educada demais, as flores vivas demais. Mateu mastigou sem sentir gosto, atento ao que o corpo de Helena dizia quando a voz dela não podia. Em uma passagem ao lado, ela trocou, discretamente a caneta no bolso do avental, como se precisasse de tinta. Na verdade, parecia buscar coragem. Ele entendeu. Havia uma decisão prestes a ser tomada, e ela envolvia os dois. Ao recolher o prato do sogro, Helena inclinou-se, e o homem, num holandês curto, fez um comentário que arrancou da sogra uma risada silenciosa. Mateu não captou as palavras, mas reconheceu o tom. O mesmo que já ouvira em salas de reunião quando alguém acreditava ter encontrado uma forma elegante de humilhar um rival. Naquela mesa, contudo, o rival era ele, e a elegância era apenas verniz para um desprezo antigo. Helena se afastou sem olhar para trás. O garçom mais velho, surpreso por vê-la ali, deu 2 passos na direção dela. Baixou a voz, perguntou algo. Ela respondeu só com um gesto leve e desapareceu pelo corredor que levava aos banheiros. Mateu sentiu o impulso de segui-la, mas conteve a mão sob a mesa. A máscara precisava permanecer. O brinde foi proposto por Isabel. A nossa casa na Holanda. Ao começo de tudo. As taças se tocaram de novo, e foi nesse som cristalino que Mateu percebeu. Havia uma fisga escondida nas palavras de todos, exceto nas de Helena. Microgancho. Quando se levantou para ir ao banheiro, ele não buscava água no rosto. Buscava a única voz que naquela noite parecia dizer a verdade. O corredor cheirava a detergente e metal, com fotografias antigas emoldurando um silêncio tenso. Antes que Mateu alcançasse a porta, uma mão firme prendeu seu antebraço. Helena, os olhos mais escuros do que ele conhecia, sussurrou seu nome como se estivesse salvando alguém de um abismo. Mateu, escuta, não volta para aquela mesa antes de me ouvir. A urgência na voz dela não pedia permissão, ordenava confiança. Eu falo holandês, soltou, cortando qualquer defesa. Cresci ouvindo em casa, eu entendi tudo. Ela respirou fundo, evitando olhar para trás. Eles não estão combinando lembranças, estão marcando o golpe. Amanhã, na Holanda, vão te colocar para assinar autorizações, procurações, mandatos. Vão dizer que é para agilizar a compra de uma casa. É a chave para abrirem suas contas. É a corda. As palavras saíam rápidas, mas sem tropeço. Eram precisão, como pratos pousados no lugar certo. Mateu manteve a calma por fora, mas sentiu o chão mudar de textura. Você tem certeza? Perguntou baixo, não por duvidar dela, mas para ganhar meio segundo de raciocínio. Helena assentiu, e do bolso do avental tirou um guardanapo amassado. No papel, uma palavra em letra firme, o nome de um advogado holandês, acompanhado de um número. O sogro citou rindo. Disse que com ele ninguém escapa. Eu anotei quando servi o vinho. O som do piano chegou como um eco distante, zombeteiro. Mateu não reconhecia o próprio pulso. A imagem de Isabel, com a mão por cima da sua, correu como uma sombra. A ternura coreografada, o sorriso no momento certo, a promessa da casa, um lugar nosso, virando peça no tabuleiro. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, não com desconfiança, mas com uma gratidão que doía. Helena desviou o olhar um instante. Porque já vi esse truque destruir alguém bom. Eu não vou assistir de novo. Ela deu um meio passo para mais perto. O suficiente para que sua voz virasse segredo. Se você voltar agora fingindo normalidade, a gente ganha tempo. Se você for embora, eles adaptam o plano. Não quero que você desapareça sozinho no seu próprio labirinto. A escolha, de repente, era um espelho. Fugir seria seguro, mas era deixar a história sem justiça. Ficar seria perigoso, mas devolvia a ele a narrativa que tentavam roubar. Eu volto à mesa, Mateu disse, com uma calma que surpreendeu os dois. E você? Perguntou. Helena respirou. Eu seguro o salão, coordeno o tempo e... posso ajudar mais. Estendeu o guardanapo. Leva, é a primeira peça. Ele pegou o papel como quem recebe um mapa. Se isso for o que parece ser, não vai sobrar música, disse, com um humor seco que era a armadura.
Helena apertou seu antebraço uma última vez. Gesto breve e cheio de coragem. Sobra o silêncio. E no silêncio a gente pensa melhor. A mão se soltou, e Mateus se viu de volta no corredor, as fotografias assistindo sem julgamento. Ele ajeitou o paletó, treinou o rosto no reflexo do vidro e seguiu em frente. A cada passo, a máscara assentava no lugar certo. De volta ao salão, o piano tocava o mesmo tema de antes. Só que agora, a música tinha outra letra. Microgancho. Ele sentou-se sorrindo, ergueu a taça e brindou, não à família, mas ao tempo que acabava de comprar. Quando Mateu retomou o lugar, parecia exatamente o mesmo homem de 5 minutos atrás. A diferença morava nas entrelinhas. Isabel inclinou-se, preocupação perfeitamente calibrada. Tudo bem? Ele tocou a mão dela com gentileza e mentiu sem tropeçar. Só um pouco de calor. Nada demais. O sogro ergueu a taça, satisfeito em retomar o espetáculo. An ons, brindou. A nós. Mateu repetiu o gesto com a precisão de um ator treinado, enquanto, por dentro, rearrumava as cadeiras da própria mente. A conversação voltou ao holandês com a naturalidade de quem tem certeza do território. Mateu deixou que as palavras corressem acima da cabeça, como chuva sobre um telhado, e passou a ouvir o que realmente importava. Ritmos, pausas, ênfases, cada riso fora de hora, cada olhar trocado, cada por amanhã caía no lugar como pista. Ele não precisava entender todas as frases para compreender o movimento. O plano vibrava na mesa como um cabo de alta tensão disfarçado de toalha branca. Helena reapareceu com o vinho, o gesto controlado de quem resolveu algo dentro de si. Ao servir a taça de Mateu, arriscou uma frase comum demais para ser notada, baixa o bastante para desaparecer se não fosse para ele. Se precisar de mais tempo, peça água com gelo. Ele a encarou por um segundo que pareceria descuido a qualquer um. Obrigado, disse, e a palavra solta tinha o peso de um pacto. Ele começou a desenhar o contra-ataque no próprio silêncio. Amanhã, Holanda. Hoje, serenidade. Precisaria de tradução juramentada, de um especialista discreto para revisar qualquer contrato que aparecesse, de alguém para ouvir o que ainda estava escondido no salão. Precisaria de Helena. A ideia, antes difusa, se organizava em linhas nítidas, como plantas baixas sobre a mesa. Isabel se inclinou para falar no ouvido dele, em português. Papai acha um charme quando você tenta entender holandês. O sorriso de Mateu foi medido. Eu entendo o essencial, respondeu, deixando a frase aberta como um abismo pequeno. O sogro, alheio à troca, comentou algo que trouxe um morgen, satisfeito ao fim. Amanhã, a palavra voltou como eco, e de repente, não parecia ameaça, mas prazo. O piano sustentou uma nota mais longa, e Mateu aproveitou para pedir. Água com gelo, por favor. Helena entendeu. Desapareceu e retornou com a garrafa e um copo onde o gelo conversava com o cristal. Ao pousar, ela assentiu, mínima, como quem diz, estou aqui. O mundo podia girar no ritmo que quisesse. Ele agora tinha gravidade. O brinde final veio com o mesmo verniz de sempre, mas Mateu já não via esmalte, via rachaduras. A nossa casa em Amsterdã, disse Isabel, e as taças tilintaram. Ele bebeu um gole e sorriu com os olhos. A máscara não pesava mais, era ferramenta. E pela primeira vez naquela mesa, ele não se sentiu excluído. Sentiu-se invisível por vontade própria, o que é bem diferente. Invisível para observar, para ouvir, para escolher a hora, certa de acender a luz. Quando a conta chegou, ele a deixou repousar sobre a mesa por um segundo a mais que o habitual. Deixa comigo, disse ao sogro, com doçura que parecia deferência. No interior, era outra coisa, o último ato de um papel que terminaria em breve. Helena recolheu as pastas com discrição, e no toque leve de suas mãos no couro, Mateu leu a frase que ninguém diria em voz alta. Amanhã, a música muda. Microgancho. Do lado de fora, o ar da noite estava mais frio. No bolso, o guardanapo com um nome. Ele já sabia quem ligar antes do nascer do sol. Quer que eu avance para o tópico 6? A madrugada chegou como um corredor vazio, onde os passos ecoam mais do que deveriam. Mateu não dormiu. No lugar do sono, alinhou peças. Antes do sol, 3 ligações. Um investigador particular, que devia um favor antigo, um perito linguístico acostumado a detectar fraudes em contratos transnacionais e um advogado criminalista com apreço por silêncio.
Preciso de discrição absoluta. Prazo de 24 horas e olhos em Amsterdã, disse ao primeiro. Quero escuta atenta a termos holandeses específicos. Procurações, mandatos, cessão de poderes. Ao segundo. Fique de sobreaviso, sem movimentar nada até meu sinal. Ao terceiro. A voz de todos veio do outro lado com a sobriedade de quem entende que urgência nem sempre grita. Encontrou Helena num café que ninguém fotografa, no bairro onde as árvores protegem mesas de madeira marcadas por décadas de mãos. Ela chegou com um casaco simples e uma pasta fina, como quem carrega apenas o necessário. Sei o que ouvi, mas precisamos transformar isso em prova e em linguagem, disse, encarando-o com uma firmeza que atravessava qualquer hesitação. Me ensina, pediu Mateu, sem vaidade. O que exatamente eles dizem quando não fingem que eu entendo? Helena abriu um caderno com colunas feitas à mão. À esquerda, holandês. À direita, traduções e possíveis contextos. Volmacht, procuração. Notaris, tabelião. Rekening, conta bancária. Overdracht, transferência. Ondertekenen, assinar. Morgen, amanhã. Ela ditava com cadência de metrônomo, e cada palavra parecia devolver a Mateu um parafuso da própria estrutura. Ele repetia, errando menos a cada rodada, e não porque quisesse dominar a língua do outro, mas porque precisava retirar dela o poder da sombra. Eles usam diminutivos e risos para disfarçar ordens, explicou. Quando o sogro diz, é só um papelzinho, espere um dossiê inteiro. Quando Isabel diz, só um favor, é um atalho para ti. Isolar de qualquer consulta externa. Mateu anotava no próprio caderno, não como aluno aplicado, mas como homem que prepara terreno. Dá-me frases que eu reconheça em movimento, pediu. Helena rabiscou. Het is alleen formaliteit. É só formalidade. Je hoeft niet te lezen. Você não precisa ler. We regelen alles. Nós resolvemos tudo. Associa com olhos e tons, completou. A língua não é só vocabulário, é respiração. Eles treinaram meia hora de sons que não existiam no espanhol de Mateu. O G que raspa, o R que se esconde, o UI que parece vento atravessando janela. De fora, pareciam dois desconhecidos trocando segredos de viagem. Por dentro, eram dois conspiradores afinando uma clave de leitura. Helena então tirou um gravador minúsculo da pasta. Se eu conseguir, trago fragmentos. O restaurante é barulhento, mas o holandês se recorta fácil no meio da música francesa. O telefone de Mateu vibrou. O investigador confirmava ponto em Amsterdã, e um nome que começava a se repetir, em círculos de negócios obscuros. Ele encaminhou os dados ao criminalista com 2 palavras, quase prontos. Voltou-se a Helena. Preciso que você fique segura. Ela sorriu, breve. Segurança a gente define pelo que escolhe fazer. Prefiro a verdade. Ele respirou fundo, deixou a gratidão pousar, sem transformá-la em discurso. Então vamos devagar e profundo. Saíram do café com um plano de 3 frentes: linguagem, prova e cenário. Helena seria o ouvido e o metrônomo, Mateu, a máscara e a mão. Piano do bistrô, em memória involuntária, pareceu repetir Morgen, em alguma dobra do dia. Amanhã sim, mas hoje, cada sílaba tinha função. Microgancho. À noite, o primeiro áudio chegou. 3 palavras nítidas no meio da louça e do piano. Volmacht, Ondertekenen, Morgen. A língua do golpe acabara de dar as caras. O dossiê começou como um esboço disperso, e em poucas horas, virou mapa com legenda. O investigador enviou relatórios curtos, objetivos, em mensagens de texto que pareciam laudos. Empresas de fachada em cadeia, processos abafados na Bélgica, parcerias rompidas em Utrecht. Mesmo advogado aparece como pivô em 3 disputas de herança. Um padrão emergia com a nitidez de uma impressão digital. O sogro não era apenas arrogante, era recorrente. Helena, por sua vez, transformou-se em antena fina no salão. Com o gravador escondido no bolso do avental, capturava pedaços de conversa enquanto servia café, ajustava taças e repartia contas. O bistrô, antes cenário de conforto, virou campo de coleta. As vozes em holandês vinham em ondas. Numa mesa, o nome do advogado. Noutra, a menção a um tabelião de Amsterdã, acostumado a agilizar estrangeiros.
Entre o prato principal e a sobremesa, um riso mais alto do que devia, seguido de "ele nem precisa ler". Mateu escutava os áudios à noite, com fones, como quem vigia um sonho perigoso. O perito linguístico, em chamada de vídeo, apontava as entonações. Aqui, quando dizem apenas formalidade, perceba a pausa antes da palavra. É o tipo de pausa de quem mede o terreno antes de empurrar. Em outro trecho, o perito pausou e voltou 2 segundos. Esse Morgan vem com suspiro. Não é só agenda, é impaciência. Estão ansiosos para fechar. As palavras voltavam como peças que se encaixam. E Mateu sentia a raiva perder espuma, tornando-se foco. No meio da tarde, um envelope sem remetente chegou ao escritório dele. Dentro, cópias de e-mails com cabeçalhos em holandês. Tratativas sobre documentação simplificada para cônjuge. Estrangeiro, assinadas pelo advogado, cujo nome Helena anotara no guardanapo. A cadeia de mensagens não dizia roubo, mas desenhava seu caminho com delicadeza cínica. Mateu cruzou datas com as agendas dos jantares. As coincidências eram tantas que deixaram de merecer esse nome. A polícia? Não ainda. O criminalista foi categórico. Chamamos as autoridades quando houver flagrante de tentativa de fraude, com documentos em circulação e indícios de coação suave. Antes disso, preparamos o palco. Mateu entendeu. A encenação exigia que o teatro abrisse cortinas no momento certo. Helena reforçou. Eles relaxam quando acreditam que ninguém os traduz. No fim do dia, uma gravação trouxe a voz de Isabel. A doçura conhecida entrou em holandês e cortou como lâmina. É o mínimo que ele pode fazer, disse, rindo com a mãe sobre o vestido e a casa. Depois, a gente resolve o resto com papai. Ele assina. Mateu pausou a faixa. A sala ficou imóvel. Não havia ali nada que ele já não soubesse. Mas ouvir é diferente de supor. O amor, que antes lhe servia de biografia, agora parecia uma ficção mal escrita por mãos competentes. Ele respirou, anotou hora, data, trecho e enviou ao criminalista e ao perito. Temos voz, nomes, agenda, modus operandi. Escreveu. Falta o ato. A resposta veio em minutos. Marque o jantar. Peça que tragam o pacote de formalidades. Nosso perito vai como intérprete particular. Polícia em stand-by. Ele fechou os olhos por um instante, imaginando a mesa, as taças, o piano. Em seguida, enviou uma mensagem para Helena. Amanhã. Último jantar. Você segura o salão? A resposta chegou tão simples quanto uma certeza. Seguro. Microgancho. Ele ligou para Isabel com uma leveza estudada. Amor, e se a gente celebrasse amanhã no bistrô? Pensei em alinharmos os papéis para Amsterdã. Mais fácil, não? Do outro lado, um claro saiu rápido demais. Na noite anterior ao último jantar, Mateu foi assombrado pelo que não queria admitir. Não a perda do dinheiro, mas a perda do que acreditou ser amor. O apartamento parecia maior, a mesa da sala mais comprida, as plantas mais silenciosas. Ele caminhou pela casa como quem revisita um set depois do fim das filmagens. Toques, fotos, promessas antigas distribuídas nos cantos. A cada objeto, uma pergunta repetida. Onde comecei a me enganar? Ele pôs os fones e ouviu de novo a gravação de Isabel, agora sem raiva, quase em estudo. Prestou atenção nas sílabas que sorriam. Reconheceu essa música em outros contextos. O tom usado em reuniões quando alguém diz "confia em mim", tentando encurtar um contrato. A risada leve que acompanha o "não precisa ler". A cadeia sonora fazia sentido. O corpo dele desacelerou. A dor perdeu a espuma e assentou como peso específico de metal. Duro, frio, utilizável. No espelho, ajustou o paletó imaginário. Falou baixo com o próprio reflexo. Teste de timbre para o dia seguinte. Sem pressa, sem raiva aparente, sem heroísmo. Ele sabia que a vingança de verdade não é espetáculo, é método. Pegou o guardanapo com o nome do advogado e o guardou no bolso interno do casaco que usaria. Organizou as pastas, a do dossiê, a da polícia, a do perito, como quem arruma ferramentas em bainhas. O telefone vibrava com mensagens de Isabel sobre a reserva, os detalhes, a promessa de resolver tudo amanhã, amor. Ele respondeu com emojis e frases leves. Fechou os olhos depois e, pela primeira vez em muito tempo, não pensou no que perderia, mas no que precisava proteger. Ansat,
própria capacidade de acreditar. Havia ali algo mais precioso do que qualquer saldo. Quando amanheceu, fez apenas uma coisa fora do script operacional. Escreveu num papel, à mão, uma frase curta em holandês aprendida com Helena. Ik lees alles. Eu leio tudo. Guardou no bolso, como senha pessoal. Tomou café em silêncio, ligou para o criminalista confirmando a hora e para o perito combinando a entrada discreta no bistrô. Ao fim, enviou a Helena uma única mensagem. Se eu vacilar, me puxa de pá. Volta. Ela respondeu. Te devolvo a sua própria voz. À tarde, antes do jantar, passou no bistrô vazio. O piano estava fechado. O salão respirava devagar. Ele percorreu com os dedos o encosto da cadeira onde se sentaria à noite, como quem saúda um antigo inimigo antes de um duelo. O maître apareceu, surpreso. Mateus sorriu com gentileza. Hoje, preciso que a música comece mais baixa. O homem assentiu, sem fazer perguntas. No canto, porém, Helena o observava com um olhar que misturava coragem e... Cuidado. Está pronto? Perguntou quando ficaram a sós. Estou focado, ele respondeu. E era verdade. Microgancho. Ao sair, o som de um talher caindo na cozinha soou como um gongo discreto. O último jantar tinha a hora marcada. E pela primeira vez, a mesa seria dele. Quer que eu avance para o tópico 9? O bistrô acendeu suas luzes como quem abre cortinas de teatro. Mateus chegou primeiro, pontual, paletó sóbrio, olhar polido. O maître o conduziu à mesa habitual, a melhor da casa, já preparada, como um tabuleiro. 2 taças extras repousavam discretamente à distância, reservas para convidados que chegarão depois. Helena deslizava pelo salão com a precisão de sempre, mas agora era também a maestrina dos tempos. Um olhar dela confirmava posicionamentos invisíveis. O perito linguístico sentado 2 mesas atrás, posando de turista curioso. O criminalista em traje civil próximo ao bar. As autoridades em stand-by do lado de fora, aguardando o sinal combinado. Isabel entrou com um sorriso. De vitrine, os pais logo atrás, e o ar mudou de temperatura. Cumprimentos, beijos no ar, comentários sobre flores e decoração. Que ideia linda, amor. Resolver nossas coisinhas aqui tão prático, disse Isabel, apertando a mão dele. Prático e romântico, devolveu Mateu, o sorriso perfeitamente desenhado. O piano começou baixo, obediente ao pedido da tarde. O primeiro brinde correu liso. A nossa casa em Amsterdã. As taças se tocaram, e de algum lugar, a palavra morgen flutuou como perfume. Conhecido. Trouxeram o pacote de formalidades? Mateu perguntou casual, como quem checa a previsão do tempo. O sogro abriu a pasta de couro com um prazer mal disfarçado. É tudo muito simples, disse, em português com sotaque, repousando um maço de papéis impecáveis sobre a mesa. Tradução: amanhã no tabelião, rapidez total. Hoje, só assinaturas de concordância. Isabel completou. Só formalidades, meu amor. Você confia em mim, não confia? Mateu inclinou a cabeça. Confio no que eu leio. A frase pousou suave, sem espinhos aparentes. Helena apareceu oferecendo vinho. Quando pousou a garrafa, sussurrou quase sem som. Água com gelo se precisar de tempo. Ele assentiu e, com uma calma meticulosa, puxou uma caneta de bolso. Antes eu queria convidar uma pessoa que vai nos ajudar com a língua. Sabe como é? Não quero atrapalhar amanhã no tabelião. O sogro esticou o sorriso, já calculando a acomodação do golpe. Mas claro. Mateu acenou, e o perito levantou-se com discrição treinada. Sou intérprete. Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Não se preocupem. Cobro pouco e assino um NDA agora mesmo se desejarem. Elegante, neutro, quase invisível. Os documentos abriram-se em leque. Palavras em holandês brilharam sob a luz morna. O perito indicou passagens com a ponta do dedo. Volmacht, geral, abrangente, sem delimitação temporal, transferência de poderes sobre rekeningen, contas e portefeuilles, carteiras de investimento, cláusula de ondertekenen zonder tegenwerping, assinar sem oposição, com base em confiança conjugal. O sogro pigarreou. Isso é padrão, facilita tudo. Isabel sorriu. Amor é o que todos fazem. Amanhã, validamos no notário. Mateu folheou devagar, marcando com clipes invisíveis cada alerta.
E se eu quiser que certas partes sejam lidas agora? O perito, cordial, começou a traduzir em voz baixa, para a mesa apenas. As frases soaram diferentes quando trazidas ao português, menos românticas, mais cirúrgicas. Procuração, irrevogável em favor. O piano parou por 2 segundos, uma pausa quase imperceptível, como se o instrumento também prestasse atenção. Helena trouxe a água com gelo e pousou devagar, deixando o som do gelo marcar o compasso. A rede apertava. O sogro, impaciente, tentou encurtar. Mateu, por favor. É só um gesto de confiança. Amanhã é longe quando alguém tem pressa hoje, cortou Mateu com gentileza. Quero assinar, mas quero entender. Olhou para Isabel com um carinho que sabia, teatral e necessário. Você merece que tudo seja feito com clareza. Ela segurou o olhar, e por um instante o verniz quase rachou. No entanto, a máscara voltou ao lugar. Claro, amor. O que te deixar tranquilo? Helena passou ao fundo e tocou discretamente a borda do balcão, o sinal combinado para ajustar o tempo. Do lado de fora, uma mensagem silenciosa atravessou o rádio. Prontos ao chamado. O perito continuou. Aqui há uma referência a overdraft de ativos caso o titular esteja ausente, por motivos de viagem. Mateu anotou uma pergunta na própria mão, como quem desenha uma rota. A mesa inteira estava dentro da peça, sem saber, uns como autores, outros como plateia. E o terceiro ato se aproximava. Microgancho. Mateu pousou a caneta ao lado do maço e com a voz limpa disse: antes de assinar, quero ouvir uma coisa. Em holandês. O olhar dele cruzou o de Helena. Era o momento. O salão pareceu prender a respiração. Mateu fez um gesto curto ao perito, que conectou um pequeno alto-falante ao celular. Trecho 1, anunciou. A voz do sogro surgiu, inconfundível, banhada no ruído de talheres e piano. Het is alleen formaliteit. Morgen ondertekenen we alles en hij leest toch niets. É só formalidade. Amanhã assinamos tudo e ele não lê nada mesmo. O rosto de Isabel perdeu meio tom. A sogra, rígida, apertou o guardanapo. Trecho 2. A risada de Isabel, íntima, atravessou o salão. Het minimum dat de dois kan doen. O mínimo que o tolo pode fazer. Frase pesou mais do que qualquer palavra. O perito pausou. O criminalista ajeitou o corpo na cadeira sem se revelar. Helena, distante o suficiente para não captar olhares diretos, sustentou a calma do salão com movimentos precisos. Mateu não inflamou, não levantou a voz. Apenas pousou o guardanapo amassado sobre os papéis. O nome anotado aqui bate com os e-mails que recebi hoje. Todos tratam da documentação simplificada para cônjuge estrangeiro, com cláusulas que me retiram controle sobre contas e investimentos. Eu confio no amor, mas aprendi a cuidar do meu nome. A última frase veio sem esforço, só com uma sinceridade dura. O sogro tentou sorrir. Mateu, querido, isso é um mal-entendido. Gravações descontextualizadas. O perito respondeu antes dele, técnico. As entonações e os termos não deixam dúvida de sentido. Não há ironia aqui. O criminalista levantou-se, aproximou-se num passo sóbrio. Sugiro que chamemos o due process agora. Foi quando Helena tocou o balcão pela segunda vez. As autoridades entraram sem alarde. 2 agentes, fardas discretas, identificação apresentada em voz baixa ao maître e, em seguida, à mesa. Recebemos indícios de tentativa de fraude transnacional. Precisamos que todos permaneçam sentados e apresentem os documentos que trazem. O sogro explodiu em holandês rápido, mas as palavras bateram no perito como água em pedra. Ele pode traduzir se quiserem, disse Mateu. Ou eu posso. E tirou do bolso o papel escrito à mão. Ik lees Alice. Eu leio tudo. A frase, simples, calou o impulso de deboche. O agente recolheu os papéis, fotografou, lacrou num envelope. O segundo agente ouviu, com o perito, mais 2 trechos de áudio. Anotou nomes, horários. O senhor confirma que este advogado holandês lhe foi indicado pela família? Perguntou ao sogro. Ele é apenas um conhecido. Conhecido que figura em outros procedimentos análogos, completou o investigador, usando um português asseado que não deixava espaços. Isabel tentou tocar a mão de Mateu. Amor, Ele recuou com gentileza. Guarda para o notário. Lá a gente fala a verdade. A música cessou por completo. O bistrô inteiro ouviu o nada, e naquele nada se ouviu tudo. O sogro baixou os olhos. A sogra buscou amparo no cristal da taça. Isabel,
sem máscara por segundos, mostrou o que sempre esteve por baixo, cálculo sem poesia. O agente agradeceu, formal, e convidou-os a acompanhá-lo para esclarecimentos. Podem ir com seus advogados, informou. O criminalista de datas e... Mateu apenas acenou. Acompanho na delegacia. Em poucos minutos a mesa estava vazia. O salão recuperou o fôlego aos poucos, como quem volta da superfície depois de ficar tempo demais debaixo d'água. Helena permaneceu onde sempre esteve, mas agora parecia sustentar o teto com as duas mãos invisíveis. Mateu não sorriu. Não havia triunfo ali. Havia justiça. Quando o maître perguntou hesitante se deveriam fechar a casa, ele respondeu: por hoje sim. A música precisa descansar. Microgancho. O último a sair foi um silêncio espesso, que ficou pairando sobre a taça de Isabel, ainda meio cheia. O que restava, Mateu teria que enfrentar sozinho, e em voz baixa. O bistrô fechado parecia uma igreja depois da missa. Bancos arrumados, eco de passos, um cheiro morno de vela que acabou. Mateu ficou de pé diante da mesa vazia, olhando a marca úmida que a taça deixara no tampo, uma meia-lua interrompida. A adrenalina o abandonou como quem fecha uma torneira, e o corpo reclamou o peso da vigília. Vitória não era a palavra. O que ele sentia tinha a forma exata do luto, não por quem se foi, mas pelo que nunca existiu. Helena aproximou-se devagar, sem pressa de quebrar o silêncio. Acabou, disse, sem triunfalismo. Ele assentiu. Acabou. Procurou palavras e elas vieram poucas, densas. Obrigada é pouco e é errado. Gratidão vira moeda quando é demais. Eu vi você fazer o que ninguém faria por mim. Helena desviou os olhos para o guardanapo agora alisado. Não fiz por você só. Fiz por quem você não sabia que era, e por quem eu já vi serem engolidos por menos. Ele soltou um riso curto, quase um suspiro. Eu teria assinado. Você teria amado até o fim e chamado de destino. Ela completou sem crueldade. Ele respirou fundo, e algo, um fio, um estalo, se rearrumou por dentro. Preciso reaprender a me ouvir, disse. Posso te devolver a sua voz quando você esquecer onde ela mora, respondeu Helena, com aquela simplicidade que não pede nada em troca. O salão, então, voltou a ser só um salão, sem polícia, sem gravações, sem máscaras. Apenas duas pessoas de pé, cansadas e um pouco mais verdadeiras. Ele pegou o casaco e, antes de ir, tocou a borda da mesa como quem fecha um capítulo. Do lado de fora, a noite estava limpa. O mundo seguia. E pela primeira vez em muito tempo, ele não teve medo do que vinha depois. Microgancho. Em casa, o sono não veio. Em vez dele, uma ideia. Girassóis pela manhã. E uma primeira frase nova para abrir o dia. Quer que eu siga com os... Tópicos 12 e 13? A manhã seguinte tinha uma luz que parecia recém-lavada. Mateu atravessou a cidade cedo demais, para um homem que mal dormiu, e parou numa floricultura de bairro, onde as prateleiras eram de madeira antiga, e o chão cheirava a terra molhada. Escolheu girassóis, um excesso de ouro nas mãos, e sorriu com a estranheza de não precisar justificar a beleza. Tocou a campainha do prédio de Helena, e quando a porta se abriu, ela estava sem o uniforme, jeans, camiseta clara, cabelo preso de... qualquer jeito, olhos do mesmo jeito de ontem, atentos e gentis. Para você, disse, sentindo-se menino e homem ao mesmo tempo. Para o que você me devolveu. Ela riu, surpresa genuína. Girassóis. Ele encolheu os ombros. Pareceram honestos. O apartamento era pequeno. A cozinha cabia 2 pessoas, se nenhuma delas fizesse questão de ocupar o mundo. Livros nas prateleiras, plantas junto à janela, uma mesa onde o buquê ficou grande demais e certo. O café passado na hora preenchia o ar e o espaço, entre as frases. Sentaram-se sem pressa. A conversa começou pelos restos da noite anterior, e, aos poucos, migrou para um território que nenhum dos dois sabia nomear. Mateu falou do garoto de Rosário que vendia empanadas no intervalo das aulas, da primeira vez em que assinou um contrato grande demais para as mãos pequenas que acreditavam no impossível. Helena contou do pai que perdeu quase tudo por confiar no sorriso errado e da mãe que ensinou que coragem, às vezes, é dizer não, com voz baixa. Eles se ouviram com a atenção de quem aprende uma língua nova. Foi quando ela pegou um caderno e, sorrindo, virou a página. Se você quiser continuar, hoje posso te ensinar holandês do jeito certo, como quem ama e não como quem manipula. Ele assentiu com um humor agradecido.
Passei a vida toda achando que falar era poder. Ontem aprendi que ouvir pode ser ainda mais. Helena escreveu devagar. Guten Morgen. Bom dia. Danke je. Obrigado. Ich vertraue je. Eu confio em você. Mateu repetiu, tropeçando no G que raspa e rindo do próprio tropeço. E o riso dos dois não tinha nenhum peso antigo. As palavras agora não eram cercas. Eram pontes. Helena o fez anotar expressões que não serviam a contratos, mas a intimidades. Blief, fica. Rustig, calma. Ehrlich, verdadeiro. Ele as escreveu como quem guarda fósforos em dias de chuva. Em dado momento, ela ergueu os olhos e, com o cuidado de quem não invade, disse: o holandês não precisa ser a língua da exclusão. Pode ser nossa linguagem de atenção. Ele respirou fundo, e a frase pousou num lugar que faria sentido por muito tempo. Na tarde daquele mesmo dia, eles caminharam pelo parque sem pressa. O mundo parecia calibrado de novo. Mateu experimentou o silêncio ao lado dela e descobriu que não era vazio. Era espaço para caber. Ao fim, ele parou, como quem decide alguma coisa antiga com palavras novas. Quero voltar ao bistrô, com você, não para reencenar nada, mas para escrever outra memória sobre o mesmo lugar. Helena segurou o olhar dele. Não havia surpresa. Havia concordância. Quando? Hoje, se tiver mesa no canto. O canto sempre nos espera, ela disse, rindo. Microgancho. À noite, a porta do bistrô voltou a se abrir. Mesma casa, outra história. E o piano, pela primeira vez em muito tempo, parecia tocar o idioma certo. O salão era o de sempre, mas o ar tinha outro peso. O maître os reconheceu, e havia nos olhos dele uma espécie de respeito silencioso, que não pedia perdão nem explicação. Conduziu-os à mesa do canto, menor, com vista parcial do jardim. Ali, a música chegava mais baixa, a conversa dos outros virava ruído gentil, e o mundo se deixava ajustar. Helena sentou-se de frente para Mateu, e a vela entre os dois acendeu o que não precisava de palavras. Quando o garçom se aproximou, Mateu respirou fundo, e com um sorriso que vinha de dentro, pediu em holandês, com calma, sem pressa de acertar o impossível. Twee glazen rode wijn, alstublieft. En het gerecht van het huis. 2 taças de vinho tinto, por favor. E o prato da casa. A pronúncia não era impecável, mas era sincera, e o garçom assentiu com um sorriso cúmplice. Helena ergueu as sobrancelhas. Surpresa boa. Olha você. Ele devolveu. Olha a gente. O piano entrou com um tema que Mateu conhecia, mas que soava novo. Enquanto esperavam, ele tirou do bolso um papel amassado. Não era o guardanapo antigo. Era a folha em que tinha escrito na véspera Ich lees alles. Passou os dedos por cima e dobrou de novo. Como quem guarda uma bússola. Quero que essa seja a nossa regra em qualquer língua, disse. Ler tudo, ouvir tudo, dizer quando doer. Helena assentiu. E quando for leve, a gente também diz. As taças chegaram. Eles brindaram sem discurso. A verdade, disse ele. A vida que cabe nela, respondeu ela. O tilintar não era estandarte de vitória nem anúncio de guerra. Era o som simples de um acordo entre 2 pessoas que aprenderam a não roubar a voz uma da outra. Mateu olhou o salão e sentiu. Enfim, que pertencimento não é gentileza dos outros, é um trabalho íntimo de ficar em si. O bistrô, que já tinha sido santuário e palco de humilhação, agora era apenas cenário, e isso bastava. Comeram devagar, riram de coisas pequenas. Entre uma frase e outra, Mateu arriscou mais uma em holandês, essa aprendida naquela manhã. Eerlijk is mooi. O que é verdadeiro é bonito. Helena sorriu de um jeito que ele não conhecia e queria conhecer melhor por muito tempo. A noite avançou sem pressa. Ao undana saírem, o piano ainda tocava, e a cidade parecia uma casa que não exige sapatos limpos para entrar. Do lado de fora, antes de se despedirem, Helena perguntou: E agora? Mateu olhou para o céu sem estrelas, e ainda assim claro. Agora, a gente segue lendo tudo, e quando faltar palavra, a gente inventa junto. Ela riu. Em holandês? Em qualquer língua que não faça do outro um estrangeiro. Ele ofereceu o braço, e ela aceitou. Simples como é simples aquilo que é verdadeiro. Caminharam na direção de um amanhã que não precisava assustar. A música, em algum lugar atrás deles, seguia, mas desta vez era também deles.